Olá, alunos do 10º termo, aqui é o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário. E estou gravando esse vídeo para nós fazermos a revisão da prova bimestral. Então, vamos lá, vamos falar disso agora. Essas luzes nos meus óculos é a iluminação aqui que eu estou usando para gravar, viu, gente? Bom, fiz umas anotações aqui para eu não me perder, igual quando a gente tem aula presencial eu coloco no quadro. Bom, a prova eu acho que teve um resultado bom. Eu acho que teve um resultado bom, não só pelas notas que os alunos obtiveram, mas também porque foi uma prova à distância, coisa que nós não estamos muito habituados, embora nós estamos começando a nos acostumar com isso, não é? Então a primeira prova, tenho certeza, foi difícil para todo mundo. Foi difícil para o aluno, foi difícil para o professor, mas agora já está mais tranquilo, pelo menos eu tive essa noção, que está mais tranquilo agora. Então o resultado foi bom, viu? Eu achei que foi bacana a aplicação da prova à distância, deu tudo certo, correu tudo bem, não teve nenhum incidente. Bom, eu dei na nossa prova bimestral, essa prova do primeiro bimestre, eu dei na prova, assim, eu pedi a resolução de 5 questões. 5 questões. Essas questões, elas abrangeram matéria que foi vista em sala de aula, e uma delas, 4 questões matérias vistas em sala de aula, e uma delas, matéria que foi objeto daquele trabalho que eu divulguei, que eu pedi para vocês, sobre espécies tributárias. Até quando eu pedi o trabalho, eu falei, uma questão vai cair na prova. E depois eu resolvi fazer alguns vídeos sobre espécies tributárias, não é? E avisei, vai cair uma questão da prova, vai ser tirada do vídeo, viu? Dos vídeos, né? Que eu gravei vários. Bom, então foi tudo bem. A matéria da prova foi essa vista, não teve surpresa, foi coisa vista em sala de aula. É importante a gente lembrar que essa nota que foi divulgada, ela não contempla ainda as 2 atividades que ainda estão abertas no site, viu? Ainda estão abertas no Aprender, no site, no aplicativo Aprender. Mas por mais alguns dias só, viu? Mais alguns dias só. Eu acho que encerra agora, dia 21, 22, vocês confiram, por favor. Então essa nota ela ainda vai ser acrescida, das atividades, para quem fizer, é claro, né? Então o aluno ele tem condições de ganhar mais uns pontinhos. E essa nota que, sei lá, tá 6, 7, 8, essa nota de repente é para 8, 9, 10 de repente, né? Pode ser assim, viu? Então todo mundo tem oportunidade. É só fazer atividade e postar lá, fazer o envio pelo Aprender. Um outro detalhe, tem gente que foi muito bem, muita gente que tirou 9, tirou 10. Olha, mas mesmo esses alunos, façam as atividades, apresentem a pasta de peças, alguns já apresentaram. Façam o trabalho sobre as espécies tributárias. Por quê? Ora, porque esses alunos que foram bem têm que aproveitar esse ímpeto, têm que aproveitar esse resultado e se aplicar cada vez mais. Sim, porque afinal é formação profissional, formação pessoal que está em jogo. Então, quanto mais se esforçar, mais fizer, vai ter proveito. Ninguém perde de estudar. Ninguém sai perdendo quando estuda, viu? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nas questões da prova. Eu não sei se esse vídeo vai ter 15 minutos ou um pouco mais, ou algo mais, né? Porque é vista, né? Vista de prova. Aqui, vamos lá. As questões da prova. Enquanto eu converso com vocês, eu tô lendo aqui no tablet. Vamos lá aqui, porque eu não tenho essa memória toda, não. Primeira questão, sobre o critério da legalidade, como classificar a despesa pública com pagamento de aposentadoria de servidores?
Eu mandei para vocês já assim, expectativa de respostas, né? Na correção considerei muita coisa. Considerei sim. E basicamente o aluno tinha que responder que era uma despesa corrente na modalidade de transferência de capital. Basicamente era isso. Segunda questão, eu coloquei o artigo 35, parágrafo 2º dos ADCT. Todo mundo sabe que são atos das disposições constitucionais transitórias. E que fala sobre o preparo das leis orçamentárias. Aí eu coloquei mais algumas coisinhas e tal. Aí eu perguntei, explicar por que o presidente da República, no primeiro ano de mandato, trabalha com o orçamento do seu antecessor. E qual que era a expectativa? A expectativa era o estudante abordar a questão da anterioridade. Porque a lei orçamentária é feita no exercício anterior. Não tem como o presidente da República, ele está no exercício e está assim trabalhando com a sua própria lei, porque ele vai fazer a lei para o exercício que vem. Então isso foi falado por muitos alunos, cada um falou do seu jeito, né? Então, mas a expectativa era essa. Terceira questão. Eu perguntei se a compensação financeira é receita derivada do município. Compensação financeira é o resultado da exploração de recursos naturais, né? Pode ser minerais, petróleo, energia hidrelétrica, potenciais, né? Essas usinas de produção de energia elétrica. E o aluno que está fazendo a prova, ele tinha que dizer, olha, é receita derivada sim por tal motivo. Não é receita derivada. Então, se não é derivada, vai ser originária. Não é derivada, é originária por tal motivo. Essa questão, olha, foi um presente. Por quê? Porque eu considerei respostas em vários sentidos. Porque eu tenho um ponto de vista que a receita originária... Receita derivada é derivada. Receita derivada de outras espécies, não tributária. Eu entendo isso, porque é compulsório o repasse. Agora, tem muito autor que fala, não, é receita originária, porque advém da exploração patrimonial, exploração de patrimônio do município, do estado. E eu aceitei, assim, várias respostas, não é? Várias respostas eu aceitei nesse sentido, né? A quarta questão. Quanto à expedição, quais as diferenças entre os precatórios e as requisições de pequeno valor? Bom, basicamente quanto à expedição, precatório expedido pelo presidente do tribunal e as RPVs, requisições de pequeno valor, são expedidas pelo juiz de primeira instância, né? Juiz de direito, juiz federal ou juiz trabalhista, dependendo de onde está correndo o processo. Então, basicamente é isso. E teve muita gente que falou bastante sobre isso, achei bacana e tal. Quinta questão. Olha, a quinta questão é simples de tudo. Por quê? O aluno podia responder em uma linha, 2 linhas. Eu só perguntei assim. Quais ou qual as espécies tributárias que o Distrito Federal pode instituir e que a União Federal não pode? Aí eu coloquei, eu acho que alguém pensou que foi por erro aqui que eu coloquei várias vezes, né? Escrevi, não vale mencionar na resposta os impostos. Por que eu coloco isso? Porque eu estou falando de espécies tributárias, são aquelas 8 que nós tivemos umas videoaulas já, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais, contribuições setoriais, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuições instituídas no interesse de categoria econômica e... contribuições setoriais. Contribuição de interventiva e, por fim, a contribuição de iluminação pública. 8. E eu coloquei assim, não vale mencionar impostos, porque impostos podem ser instituídos pela União, Estados e Municípios, conforme o artigo 145, inciso 1º da Constituição Federal. E segundo, para que, o aluno ele não entenda mal e pensa assim, vamos lá, o Distrito Federal pode instituir IPTU, a União Federal não pode. Então, para evitar esse tipo de raciocínio, para ele responder das espécies tributárias em si, então eu já falei, não vale mencionar os impostos, viu? Não vale mencionar os impostos. E a resposta é simples, né? A contribuição de iluminação pública, CIP, que também é chamada de COSIP, né? Contribuição sobre iluminação pública, COSIP, com S, né? COSIP. E, aliás,
é a única espécie tributária que a União Federal não pode instituir, né? A não ser que tivesse uma hipótese assim remota de você ter um território federal, não existe nenhum hoje. Esse território federal não estar dividido em municípios. Não tem isso. Então aí a União poderia instituir, mas hoje não pode, hoje não tem como, né? Então essas foram as questões que foram dadas na prova do primeiro bimestre. Bom, aí, deixa eu sair daqui. Aí, deixa eu comentar as falhas, assim, as glosas, né? As falhas que eu constatei na correção. O que eu constatei? Ah, primeira coisa. Como é que eu faço a correção depois? Como é que eu vou ter critério para fazer uma uma revisão de prova? Ou aquela revisão formal, ou quando o aluno chega e fala, professor, mandou uma mensagem, ou conversa comigo, manda um e-mail, ou pelo Aprender, que eu estou preferindo usar essa plataforma Aprender, que está tudo num lugar só, né? Como é que eu faço? Então, deixa eu explicar como é que eu faço deixa eu falar como é que eu faço a correção. Bom, prova na tela, eu pego a minha caneta, não dá para você ficar riscando a tela, não dá. Até tem caneta que faz isso, mas eu não tenho essa caneta, eu não tenho esse hábito. O que eu faço? Eu vou lendo a prova do aluno, pego um caderno mesmo, e caneta, e eu marco o nome do aluno. Estou corrigindo a prova de quem? Fulano de tal. Estou corrigindo a prova do fulano de tal. Aí eu vejo, ele acertou a primeira questão? Tudo bem. Acertou a segunda total? Tudo bem. A terceira ele falou alguma coisinha que eu dei meio certo na questão. Aí eu anoto aqui. 3. Aí eu faço uma observação rapidinha. 3 acho que era da compensação, né? O aluno não explicou se é derivada nem se é originária, não deu sua opinião. Pronto, eu falo alguma coisa assim. Aí eu coloco essa anotação. A quinta questão, o aluno ele respondeu que aquela espécie tributária era outra, não falou da CIP. Aí eu faço a anotação. E deixo isso anotado aqui no meu caderno. Aí para eu não perder o caderno, né, o que eu faço? Eu escaneio isso daqui e coloco num arquivo. Aí a hora que o aluno, de repente, se o aluno, né, ele manda uma mensagem para mim pelo Aprender e escreve lá, professor, por que eu tirei tal nota? Por que eu tirei 8? Às vezes ele, sei lá, fez a prova, achou que tirou 10 e devia tirar 10. Por que eu tirei 8? Por que eu tirei 7? Aí para mim fica bem fácil. Eu dou uma olhadinha na prova dele, que eu tenho todas elas arquivadas, todas as provas eu tenho comigo. Dou uma olhadinha na prova, vejo a anotação que eu fiz. Por que eu dei tal nota para ele? Porque em tal questão eu fiz essa glosa, nessa outra eu fiz essa glosa, e pronto, resultou tal nota para ele. Então é assim que eu estou trabalhando, é dessa forma que eu estou fazendo. Estou achando bacana, está dando certo. Agora vamos ver quais são assim as falhas que eu achei mais comuns, né? Não vou ficar falando de cada aluno, são vários alunos, não vou falar nome também, né? Que nem compete. Agora, vamos lá. Sei lá, teve gente que na primeira questão não explicou que era transferência corrente, só falou, é despesa corrente, mas não falou de qual modalidade. Deixa eu ver aqui. Teve outro aluno aqui, muitos alunos, né, que na quarta questão sobre precatórios, eles não explicaram assim, quem expede, que é importante você saber, né, que em primeira instância a RPV expedida e o precatório é pelo presidente do tribunal. Então muitos alunos falaram isso. Vários não falaram, assim, vários não falaram da quinta questão, que era a CIP, né, a contribuição de iluminação pública. Teve respostas para todos os gostos. Deixa eu ver, eu tenho tudo anotado aqui, gente. Tenho tudo anotado aqui, ó. Tudo aqui, ó. Todas as provas aqui, minhas anotações aqui escaneadas. Todas aqui. Deixa eu ver o que mais. Aquela terceira questão sobre a compensação financeira. Tem muita gente que não se posicionou, não falou nem se era derivada, nem se era originária, ou não explicou, eu acho que é derivada mesmo. Mas falou, é derivada porque é compulsório, né?
Ou então falar, não, eu acho que é originária, mas não explicou. Originária porque é exploração de patrimônio, do patrimônio público, né? Então teve muita exploração de uma riqueza no patrimônio público. Então assim, eu também notei que teve muita resposta vaga. Como assim resposta vaga? Vamos supor, eu faço a pergunta, eu faço a quinta questão. Vamos supor, só um exemplo, a quinta questão, quando eu falo da espécie tributária lá do Distrito Federal, que só ele pode instituir, a União Federal não pode. Aí tem gente que começa a falar, tributo é isso, as espécies tributárias são essas, olha, quem institui, a União Federal institui isso, o Estado institui isso, o município é isso, o Distrito Federal não sei o quê. Ou seja, fala tudo, dá a impressão que está falando para o professor. O professor, ó, a resposta certa está aí no meio, você lê tudo e vê o que você acha. Né? Mesma coisa, questão do orçamento, né? Teve muita gente que escreveu, o orçamento é isso e aquilo, está sujeito a tais princípios e não sei o que mais, papapá, tá. E lá dentro até falava da anterioridade, né? Mas não foi específico, não respondeu a questão diretamente. Então dá a impressão que está falando para o professor, olha, eu escrevi tudo que eu achava aqui sobre o tema e aí você acha a resposta aí dentro, né? Você encontra a resposta aí dentro, né? Bom, resposta de prova, concurso, tal, tem que ser objetivo, né? Se alguém te chama, vamos ao cinema? O que você vai responder? Vamos, não vamos? Você não vai começar a contar, olha, o cinema começou assim, tal. Não, você vai direto no assunto, né? E prova é assim também, né? Você tem que responder diretamente a questão. E não colocar tudo sobre aquele ponto e achar, não, o professor, ele acha o trechinho lá que está certo. Porque dá a impressão que o próprio aluno, no caso, não soube indicar, né? Agora, teve gente que falou um monte de coisa e no finalzinho falou certinho, olha, é tal coisa. Aí no finalzinho respondeu a questão, né? E escreveu um monte de coisa a mais. Bom, deixa eu ver o que mais. Tudo comentado. Teve que eu notei também? Teve aluno que não colocou identificação na prova. Aí eu descontei um pontinho, né? Descontei um pouco. Por quê? Isso é básico, igual você vai fazer uma prova, sei lá, você vai fazer uma prova qualquer num concurso, você tem que pôr o nome, tem que fazer alguma coisa e você não cumpre isso, você não assina, não sei. E foi avisado, né? Quando eu mandei o recado das provas pelo Aprender, eu falei como que era, né? Você pega uma folha em branco, pode ser de almaço, pode ser sulfite, pode ser do caderno, pode ser impresso. Você vai colocar lá no comecinho, nome, RA e a turma, e aí você responde as questões, né? Então teve gente que não fez isso, não foi atento, né? Teve gente que não fez isso. Teve gente que durante a prova, né, mandou mensagem para mim perguntando, professor, tem que ser manuscrito, tem que ser digitada, né? Coisa que já tinha sido falada, né? Mas eu respondi, claro, né? Bom, pessoal, então, assim, essa é a nossa vista de prova, é desse jeito, né? A distância é dessa forma. Quem porventura não estiver contente com a nota, achar que tinha que ter tirado mais, né, alguma coisa assim, quem achou que tinha que ter tirado menos não precisa falar nada, tá? Mas quem achou que tirou menos do que devia, que devia ter tirado mais, aí manda uma mensagem pro professor através do Aprender, tá bom? Não vamos ficar usando o WhatsApp para isso. O WhatsApp, eu acho bacana o WhatsApp no dia da aplicação da prova. Né? Porque esses grupos de WhatsApp, eles começam a ter muita mensagem, muita mensagem, né? Então a gente se perde. Então no dia da prova, olha, eu achei positivo, foi muito bom aquele grupo de WhatsApp, eu achei ótimo no dia da prova, né? Antes da prova, né? E também durante a prova, um pouquinho depois, eu achei muito bacana, né? Agora, quem quiser questionar a nota, professor, por que eu tirei isso e tal, manda mensagem pelo Aprender, tá bom? Que o professor vai analisar, vai responder. Quem tiver alguma observação sobre a prova também pode mandar pelo Aprender, tá? Bom, outra coisa, fiquem atentos para as atividades que estão sendo mandadas pelo Aprender, porque a faculdade está com as aulas suspensas em virtude de determinação do governo estadual. E para nós não ficarmos sem aulas, então nós temos que utilizar os mecanismos, nós temos que utilizar a aula virtual. Gente, olha que bacana. Quando eu estudei, quando eu fiz a faculdade, eu falo em sala de aula, né? Foi na época que passou o cometa Halley, quando passou o cometa Halley pela última vez, não tinha isso.
Agora tem, se tem, vamos usar, viu? Vamos usar esse mecanismo, todo mundo animado. É novidade para vocês, é novidade para mim. Para mim não é tanto que eu já dei aula antes, agora eu não faço isso, mas muitos anos atrás, 15 anos atrás, eu dava aula em cursinho, dava aula gravada, não sei o que e tal. Então não é uma coisa assim que eu não tô assim acostumado. Mas fazia tempo que eu não fazia isso, viu? Fazia um tempão que eu não dava essas aulas. Eu não lembro se eu tenho mais algum recado para dar para vocês ou não. Eu não lembro. Bom, eu acho que é isso, gente. E quem tiver a menor dúvida, manda recado pelo aprender, viu? Porque não é só o aluno que, quando vai fazer uma prova, erra alguma coisa, não. O professor pode errar também, viu? Eu admito isso. De repente você esquece de... Desculpa. Você esquece de corrigir você esquece de corrigir uma questão. De repente você esquece de somar. É raro acontecer isso, viu? Mas pode acontecer. Esse copinho aqui eu ganhei dos alunos, aula da saudade. Então eu recomendo, quem tiver alguma dúvida e tal, pode mandar assim um questionamento pro professor, viu? Que ele vai analisar, tá? Ele vai analisar, viu? Que às vezes o professor erra. Não é frequente não, né? Eu corrijo com muita atenção a prova, lanço as notas com atenção, mas pode acontecer. Bom, vamos ficando por aqui, que já deu 21 minutos, e vocês ficar ouvindo um cara falando 21 minutos no vídeo não é fácil não. Então tá bom, pessoal. Depois eu vou mandar mais vídeos para vocês. Eu vou fazer um vídeo curtinho sobre uma súmula vinculante, assim, desses dias agora, 15 de abril, mandar para vocês matéria tributária. Vou fazer um vídeo também sobre... Vamos ver as peças, né? Não vamos deixar as peças de lado. Sobre a ação declaratória fiscal e um outro sobre a ação anulatória fiscal. Então tá bom, pessoal. Então, bom estudo para vocês, hein?